Agora me diz uma coisa, você aí de casa, está com dificuldades para perder peso? Faz exercício, dieta, mas nada funciona? Dá até tristeza, não dá não? Dá um desânimo, né? Mas calma, porque ela, Sabrina Trevisan, traz pra gente aqui algumas dicas que podem ajudar você a entender melhor tudo isso que está acontecendo, porque não tem coisa mais triste, Sabrina, do que a gente tá lá se matando, fazendo a dieta, indo na Nutri e não acontece nada, a balança não muda, você não sente a diferença. O que acontece? Tudo bem? Boa tarde. Na verdade, a gente tem muitos fatores, né, que pode levar a essa dificuldade. Um deles que é muito comum é o efeito platô mesmo, né? Que quando a gente começa muito com essa engorda, emagrece, é muito comum também, a gente perde grande quantidade de tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo que queima mais calorias, né? Ele queima até 250 calorias a mais por quilo. Sabe aquela pessoa que é magrinha e você fala assim, gente, essa pessoa come tudo que vem pela frente e não engorda? Sim. É porque ela tem uma maior quantidade de tecido adiposo marrom. Tecido adiposo marrom. E a gente perde ele comendo errado, não fazendo exercício físico, engordar e emagrecer muitas vezes. Então isso é um fator que faz a gente perder esse tecido adiposo marrom. E é normal, todo mundo tem esse tecido adiposo. Todo normal, mundo nasce com ele. Todo mundo nasce com ele. Ele tá em maior quantidade em crianças, né? Aham. Aí, conforme a gente vai crescendo, depende se a gente mantém ou não, mas isso vai depender do que você faz Isso é meio vida, hereditário, né? Assim, a perda desse tecido ou não? É de cada Não, pessoa? A gente consegue, inclusive, modular e voltar a formar ele novamente. Essa é uma muito das bom. maiores queixas dos seus pacientes? Nossa, que não muito. consegue emagrecer, que tá seguindo a dieta certinho? Ou faz uma dieta muito restritiva e o nosso corpo, o nosso corpo ele é feito para armazenar, não para gastar. Então, quando a gente faz uma dieta muito restritiva e perde ali em torno de 10% do nosso peso, a gente vai entrar no efeito platô, porque o nosso organismo ele precisa manter a homeostase. E ele é primitivo. Então, ele acredita que a gente vai passar por alguma dificuldade, teve alguma seca, alguma coisa, a gente não vai ter alimento. Por isso que teve aquela restrição alimentar. E aí ele começa a trabalhar em modo economia de energia, igual um celular. Quando a gente põe na economia de energia, começa a trabalhar bem devagarzinho. Exatamente o que acontece com a gente. Ele começa a gastar o mínimo possível de energia para fazer todas as funções do organismo. E é aí que a gente entra nessa dificuldade de perda de peso. Teve um comentário que o pessoal mandou aí, falando que perder peso é igual ganhar na loteria. Oh, não. A maior dificuldade, que é até onde eu quero entrar aqui, tá no nosso foco. Não sei se todo mundo aqui já ouviu aquela frase, a energia flui para onde o foco vai. É mais ou menos isso. Acredito muito nisso. Quando a gente tem muita prioridade na nossa vida, não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente tem muita prioridade, a impressão que dá é que nenhuma realmente é prioridade. Olha, e é exatamente verdade, isso hein? que acontece. Tem a gente uma tem imagem. Um mapa. A gente vai colocar esse mapa da clareza. O mapa da clareza. Põe primeiro o balãozinho da energia. Da energia? Alex. Tá lá no teu Instagram? Não, eu mandei pra você mandou Alexa. pra ela. Então ela vai já colocar já pra você. O que se diz esse balãozinho aí? É pra dar um exemplo do que a gente tá que conversando. mostra justamente isso aí. Depois vai ficar mais fácil pra entender o mapa da clareza. Porque, olha, eu percebo que realmente o emagrecimento é sempre algo muito questionado pelas pessoas, né? É uma coisa que todo mundo quer ter a sua melhor versão. Sim. E se sentir bem, tá bonito, né? Então acaba sendo que é uma dúvida muito grande. Então. Às vezes cria até um trauma dessa questão, que daí joga tudo. Eu não quero mais saber disso. Eu costumo falar. Vou ser feliz, vou comer. Vê se esse mapa aí, vê se é esse mesmo. A gente tem que ter, eu falo assim, que é um pilar, sabe? Uma prioridade para cada área da vida. O que acontece quando a gente tem muita prioridade? Entra nessa setinha. A gente tem muita coisa para fazer, mas a gente não consegue dar conta de tudo. A gente não tem energia para dar conta de tudo. Agora, quando a gente foca em uma coisa só que é a nossa prioridade, aí vai embora. Aí a gente consegue. Por isso que eu falo, a gente foca em 4 pilares. A gente tem que ter uma prioridade na vida pessoal, que no caso, quando a gente quer entrar no processo de emagrecimento, é justamente isso, né? A gente entrar no processo de emagrecimento. Uma na família, uma no trabalho. Também não adianta você querer abraçar todo o seu trabalho, que você não vai dar conta. Então é melhor você fazer uma coisa bem feita do que um monte meia boca, né? E uma coisa na área espiritual, né? Então, quando a gente foca em cada pilar, dá certo. Facilita. Até porque se um desses pilares tombar,
o restante cai junto. Verdade isso, viu, gente? Fica aí mais uma reflexão aqui do Vitrine Revista para você que está assistindo. Agora vamos pro Mapa da Clareza, Isso, que é uma aí eu postagem que desenvolvi tem o no Mapa teu da Instagram. Clareza. O que você quis dizer com essa É postagem? pra gente justamente focar nessa prioridade que eu acabei de falar. Quais são as prioridades, né, que a gente tem? E aí no Mapa da Clareza, lá, pra você encontrar, gente, todo mundo pode fazer o download, tá? Tem que ir no link ali no que meu tá Instagram. aí. E aí, quando você clicar naquele link, vai ter a opção de você entrar no Mapa da Clareza, que daí vai aparecer isso daí. Cadastra o seu e-mail. E, gente, é muito importante, assim, você pode ver que eu coloco o que é importante, né? Que aí vai ser onde a gente vai começar a desenvolver a prioridade. Os valores, porque às vezes a gente tem uma prioridade e se a gente não lembrar do nosso valor no caminho, a gente pode até alcançar essa coisa que a gente queria, mas não vai ter graça nenhuma se a gente não chegou lá seguindo os nossos valores. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Verdade isso. Aí os dons, as habilidades, competência, o que você vai contribuir para o mundo. Então, essa é uma etapa, são 2 etapas, tá? Tá as 2 etapas disponíveis para download. É muito importante vocês fazerem, porque isso vai ajudar muito a desenvolver quais são essas prioridades. E parece que realmente, quando você coloca no papel e você cria ali, né, esse mapa, parece que você consegue enxergar. Realmente vai clarear. Vai clarear, realmente, né? Vai clarear, bem isso mesmo. É incrível isso. E eu sempre falo assim, não mentaliza. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu tenho muito material assim que desenvolve, sabe, na clínica. Esse eu disponibilizei para todos, porque eu acho que é muito importante todo mundo fazer. Mas não mentaliza. Põe no papel mesmo, imprime. Escreve, pega um tempinho que tiver. Mas eu tô em casa, eu tô com os filhos. Espera as crianças dormir, espera o marido dormir, que é a hora que você não vai ter interferência de ninguém, e faça. E também porque dá tem muita ali, diferença. Quais são minhas insatisfações? Sim, as amarras. No outro tem quais são as minhas amarras. O que tá me segurando para mim não conseguir atingir o meu objetivo. E é tudo coisa que depois que a gente põe no papel, fica nítido como que a gente vai trabalhar aquilo. E se puder, né, se você tiver aí, deixa pregado bem na geladeira. Para você que de repente... Então... Não é importante? Eu pra acho deixar que... visível a tua Eu acho que se você fizer algo para deixar visível, talvez você não seja totalmente transparente. Talvez tenha algo ali que você não queira que o marido veja ou que os filhos vejam. Então esse é o mapa para você mesma. Dobra, guarda na Bíblia. Uma boa dica. E ali você, de repente, se olha, né? Se enxerga. Porque é justamente essa a intenção. É você se entender fora dos olhos de fora. Bacana. Agora uma coisa, Sá, é difícil a gente falar aqui sobre a amplitude geral, né? Porque cada pessoa tem um tipo de dificuldade de emagrecimento. Sim. A primeira coisa, se de repente a pessoa está fazendo todo esse passo corretamente, né? Fazendo exercício de verdade, porque o exercício, a alimentação é importante. É importante. Dormir também é importante. Dormir, mas o exercício também contribui muito com isso, né? Muito. Acho que as pessoas às vezes acham que só se alimentar bem ela vai conseguir ter um resultado bacana. Até consegue, mas é muito difícil, né? Porque assim, você queima caloria e aí você tem que comer, realmente acaba sendo pouco aquilo que você tem que comer, mas para a funcionalidade do organismo todo é importante o exercício físico, combinado com a alimentação. O que você fala para a pessoa que está em casa e se identificou com isso que a gente está falando? Primeira coisa, se ela está lá emperrada naquele peso da balança, o que ela deve fazer? Olha, identifica primeiro qual que é a sua amarra, qual que é a sua dificuldade que tá levando você a não conseguir atingir esse objetivo, tá? Porque a gente tem muita coisa que traz a dificuldade. O estresse, por exemplo. O mau cuidado com o estresse que às vezes a gente não tem. Você já percebeu que às vezes você consegue fazer dieta só até a tarde, até o café da tarde? Dali em diante descamba. Chega de noite, come tudo que vai pela frente. Isso dá pelo pico de hormônio. De manhã, a partir das 9 horas, a gente tem o pico de serotonina, que é aquele hormônio da alegria. Só que se a gente não manter, ele vai diminuir. E aí a gente acaba que não dorme bem quando a gente não tem esse hormônio. E quando ele desce, sobe o cortisol. No pico de cortisol, a gente ativa o sistema de luta e fuga. O nosso organismo entende que precisa lutar contra algum predador ou fugir de algum predador. E aí ele dá vontade de comer carboidrato simples, porque ele precisa gerar energia imediata para lutar ou para correr.
E é bem isso mesmo, é sempre o carboidrato que a gente recorre. Ou açúcar, porque o carboidrato, né, tem muita coisa que tem açúcar também, né? Não, mas a baixa de serotonina tá aí também. O baixo nível de serotonina dá vontade de comer doce. Assim como o baixo nível de dopamina dá vontade de comer salgado. O que a gente faz? O ideal é ali, a partir das 5 horas, a gente começar a estimular o hormônio da serotonina, que a gente estimula com triptofano e fenilalanina. Eu já até comentei aqui algumas vezes. Onde a gente encontra ovo, carnes em geral, leite, derivados do leite, alguma fruta como banana, aveia. Então é um bom horário, por exemplo, para você fazer aquele lanchinho de banana com aveia ou uma panquequinha de banana com aveia, para a gente começar a estimular esse hormônio. Por que geralmente o paciente que tem essa deficiência de serotonina à noite não dorme bem? Porque a serotonina ela é transformada em melatonina durante a noite. E eu costumo falar assim, às vezes o paciente fala assim, mas será que se eu só comprar a melatonina para tomar não vai resolver? Não, porque você não está agindo no efeito durante o dia, de tudo isso. Não tá tudo certo. Se a gente tem o estímulo de serotonina, ela vai ter a produção adequada de melatonina por causa dessa conversão e você vai dormir bem. Nós precisamos dormir bem porque durante a noite tem a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Se a gente não dorme bem, a gente vai ter um aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumento da grelina, que é o hormônio da fome. E aí já desregulou tudo, porque a gente tem fome, tem vontade de comer carboidrato simples, não tem leptina, que é o hormônio da saciedade, o suficiente para se sentir saciado logo. Aí descamba, minha gente. Aí descamba, aí já era dieta, aí você já desanima, né? Ó, a Sabrina fez um stories muito legal que a gente vai conferir aqui agora, mostrando, olha lá, ó. Quando a Nutri pede pra cortar a cerveja. Foi legal, olha lá, ó. Ai, meu Deus. E aí, né? Viralizou e o esse vinho? Reels. Agora só uma taça de vinho. Me identifiquei, hein? Me identifiquei. Ai, meu Deus. Estão tentando infartar a Nutri. É tudo uma questão de equilíbrio, mas como é difícil manter o equilíbrio, né? Ainda mais quando é algo que te traz prazer e a gente acaba exagerando, né? Sim, mas assim, é tudo uma questão de equilíbrio, muitas vezes uma monitoração ali de algum hormônio, que nem esses que eu falei pra você, quando é essa falta, por exemplo, principalmente da noite, que é o que eu mais vejo na clínica, um estímulo de serotonina já resolve, porque daí você vai chegar à noite mais tranquilo, não vai ter tanta vontade desses alimentos que é o que te atrapalha. Porque às vezes a gente só fala assim, corta. Gente, não é assim. Não é assim. A gente não... É fácil falar pra quem não gosta, né? Pra quem não tem nem aí pra uma cervejinha, pra um vinho, é fácil falar, não, velho? Agora, pra quem gosta, fala isso. Nunca mais volta na Nutri. Nessa? Sim, então a gente tem que criar realmente estratégias. É por isso que eu tenho bastante material estilo esse do Mapa da Clareza, que é pra gente realmente trabalhar essa parte. Então entra lá no Instagram, gente, Nutri Sabrina Trevisan, tá bom? Você pode estar lá conversando com ela. Se de repente você se interessou, quer saber um pouco mais, aprofundar esse bate-papo, né? Vai lá fazer uma consulta com ela. Então fica aí o convite para você acompanhar ela nas redes sociais. Muito obrigada, Vilsa. Um beijo para você, até a próxima, tá? Um beijo para a criançada que deve estar em casa assistindo o programa. Então, manda beijinho lá para eles, né? Beijo, meus amores. A mamãe ama muito vocês, Tem 3, viu? gente. Tem 3. Essa carinha de anjo aqui, o carinha Miguel, de menina. A Amabile e o Arthur. Olha lá, o Top Kids. Ó, o Rafa já tá falando. Manda pro Top Kids. Vamos trazer.